Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Mais do que Finanças, o podcast para você conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, finanças pessoais, empresariais. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, coloca lá o sininho para você receber as notificações. Hoje eu tenho o prazer de ter uma convidada aqui muito especial. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro ela. Ela é uma pessoa assim que toda vez que eu tenho contato eu me sinto muito feliz e eu tenho certeza que o assunto que a gente vai trazer vai te ajudar muito. Se você tem algum tipo de problema com dinheiro, se você quer saber a energia do dinheiro, o que ele representa na sua vida, no seu negócio, porque às vezes tem alguns pontos ainda que não chegaram, né? Você talvez está estagnado ali, faltando um detalhe para virar a chave. Eu tenho certeza que hoje, no bate-papo que a gente vai ter aqui, vai esclarecer muito a sua vida, tanto financeira como pessoal, como no seu negócio. Estou com a Sandra Bittencourt aqui, psicóloga, consteladora sistêmica, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito do seu trabalho. E seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui, querida. Adorei o convite, fiquei super feliz. E esse assunto é um assunto fantástico, né? Grana, dinheiro. Exatamente. No tempo de hoje, né? O quanto que fundamental. Isso é fundamental. Sandra, antes de mais nada, se apresenta, fala pro pessoal que você, qual que é a sua especialidade, quem que é você. Bom, eu sou uma mulher de 63 anos. Uma menina. É uma menina, não é? E tenho a formação primeiro em educação física, depois psicologia, psicopedagogia e constelação familiar. Então, eu sou psicóloga há 20 anos. Legal. E depois que eu conheci o mundo sistêmico, né, o campo sistêmico, a constelação sistêmica familiar e a constelação organizacional, eu achei que foi um grande divisor de águas, uma compreensão profunda na área da psicologia para mim. E o dinheiro é uma coisa que é fundamental para todos nós. Perfeito. Então, olhando para isso e a força disso nos grupos familiares, nas famílias, nas heranças, nos negócios, me fez aumentar ainda mais o interesse por essa área. Maravilha. Fundamental. E tanto o nome do podcast é Mais do que Finanças, porque eu penso que quando a gente fala de dinheiro, aquilo a gente estava conversando até um pouco antes de começar aqui o nosso episódio, né? Não é só a parte racional, né? Tipo, beleza, eu tenho 50 reais, 100 reais, 1 milhão de reais, como é que eu lido com isso, né? Então, assim, beleza, então você vai lá, pega uma planilha, coloca na planilha ou faz um processo mais lógico. O mais do que finanças é porque tem uma atmosfera, né? Emocional, de padrões, de comportamentos, né? E eu penso que hoje seria essa semântica que eu queria trazer com você aqui pra gente falar sobre isso, porque muita gente lê livros, faz curso, até entende na cabeça, né, no cabeção, assim, beleza, eu sei o que precisa para ganhar dinheiro, ou acha que sabe, né? Sim. E aí, mas não vai. Sente Não. a vida travada, o negócio começa e quebra, tem algumas travas e talvez o que a gente vai conversar hoje pode esclarecer como, para mim, quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, do autoconhecimento, começou a cair muita ficha e aí eu fiquei assim, opa, tem algo atrás disso, talvez por isso que eu tô quebrando a cabeça. Sim, Fala um mas pouco eu queria falar, dentro das suas palavras, que você disse a história do ganhar dinheiro. Primeiro, do olhar sistêmico a gente não ganha dinheiro. Ótimo. Quem ganha dinheiro é criança. Perfeito. E dinheiro é assunto de adulto. Perfeito. O adulto faz dinheiro, faz com que as circunstâncias, as possibilidades se manifestem para que o dinheiro de verdade chegue e se materialize. Então, nós temos essa forma de se expressar na sociedade, Perfeito. na cultura, na família, né? Ganhar dinheiro, agora você tem que ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Perfeito. Não é? E principalmente num país como o nosso, né, que tem uma herança aí de cultural mesmo, né? De tipo assim, hoje o nosso país é um país que a mentalidade geral, vamos dizer assim, é muito assistencialista, né? É o que você tem para me dar. Isso. Sabe? Tá bom, eu faço para você, mas o que você me dá, né? Então. E assim, aí a gente começa a construir essa cabeça que ganhar, eu tenho que ganhar. E aí eu, talvez, porque quando eu tenho que fazer, conquistar, tem uma responsabilidade. Isso. Perfeito. Uma responsabilidade, você assume as tarefas, você desenvolve uma metodologia, então você toma para si uma responsabilidade, Perfeito. entende?
Mas a gente entende que é uma força de expressão falar, Sim. né? Ah, ganhar o dinheiro. Mas todos os aspectos do inconsciente, elas são movimentados a partir de ordens, vamos dizer, palavras, né? No Sim. princípio era o verbo. E então a palavra, ela tem uma força impressionante. Então a gente Isso. precisa tomar cuidado com isso. Com o que Então, deseja, né? você é capaz de fazer dinheiro, né? O Perfeito. que você faz para que o dinheiro venha, se materialize na sua vida? Perfeito. Então, esse verbo fazer, ele precisa estar no cotidiano, na mente das pessoas e sair desse lugar de ganhar dinheiro. Perfeito. E eu vou até trazer assim, a questão do fazer e também o ser, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela... Eu atendo bastante gente que tem essa questão de eu sou pobre, isso não é pra mim, eu não sou assim, eu não consigo. Então a pessoa coloca um estado de né? Eu sou assim. sou. E aí, tipo, tá, mas será que você é assim ou você está assim? Sim. Ou você ainda não entendeu, né? Uhum. O que você precisa fazer para realmente mudar o cenário. Isso é muito legal. Então, você não sabe o que precisa fazer, até porque você está identificado com a sua origem, da onde você veio. Perfeito. E a mentalidade da onde você veio. A gente tem uma ideia de individualidade né, na nossa cultura, na nossa sociedade, mas que de verdade é equivocada. Entende? As famílias, os grupos, as empresas também, nós somos um todo. Perfeito. Entende? Nós somos praticamente um organismo vivo. Perfeito. Mas a gente vai falando, trabalhando na ideia do eu. E não é assim que, de verdade, a vida funciona, porque nós estamos falando do que funciona. Perfeito. Então, o processo de individualidade é uma coisa, e o processo de individuação é outra coisa. Perfeito. Mas o que a gente vive na sociedade hoje é o processo do individualismo. Perfeito. Olha que que sozinho, quem faz o quê? Se de verdade nós vivemos em rede. Sim. Mais do que a gente viu nessa época de pandemia que nós estamos vendo. Com toda a tecnologia, né, que permite agora cada vez mais essa conexão, né? É uma conexão não física, mas ainda assim, num contexto global, ela existe, seja na família, seja nos ambientes empresariais, seja dentro dos núcleos, né? Você não consegue fazer nada sozinho. Então, Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Ninguém. E é muito legal. E como eu atendo empresas, né? E às vezes a pessoa não tem essa visão que a empresa também é um organismo. E por conta desse organismo, empresas, eu tenho uma frase que para mim faz muito sentido, que é: o que é uma empresa, né? Empresa é uma legião de pessoas em prol de um propósito maior para defender uma causa ali e conseguir conquistar os objetivos em comum ali, né? Uhum. Então... a empresa não é o prédio, a empresa não é a marca, não é a logo, não é só o dono, né? Ela é o reflexo de todo mundo ali. Sim. E você não conseguir entender que se você depende do outro, o outro junto com você ali para construir algo, é muito estranho, né? Não consigo pensar como fazer isso. E na minha área é assim, sabe? As pessoas falam bem isso, né? Porque o pessoal das finanças são super racionais e tal. Então, entender, a gente está no nível do intelecto e tal. O que a gente precisa dar conta é que na questão emocional, a emoção emerge. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, eu quero entender. Na minha área, que é a área do emocional, da psique humana, você quer entender, de verdade, você não quer resolver. Você quer justificar. Você quer justificar. Isso, eu quero entender para que eu possa controlar. Tá. Entende? E nem sempre a questão é o fator de controle. Muito mais você precisa de autocontrole do que controlar a situação. Perfeito. Porque as coisas, muitas vezes, elas são tão dinâmicas e, às vezes, tão surpreendentes, né? Você precisa ter autodomínio, Perfeito. autocontrole. Daí você quer controlar lá fora. E aí a vida vem e mostra para você que você não tem controle nenhum. E às vezes pra você ver o quanto que perde energia, né? Porque você tenta controlar aquilo que não dá para controlar, que é o externo, não controla o interno, e aí não tem resultado, e aí racionalmente você fala, mas eu não consegui
por conta da crise. Não, você vai procurar o culpado. Isso, exatamente. Você vai Quem achar... foi o sacana que Isso. não me isso, não me aquilo, não me aquilo outro? Então, você vai dizer, a equipe, tal coisa, as pessoas, tal Sim. coisa, o mercado, tal coisa. Mas também existe a parte que te cabe. Nós somos um time, um grupo, e muitas vezes nós agimos como bando, só que a gente não se dá conta disso. Sim. Porque isso tem a ver com maturidade de ego. Perfeito. Entende? A maturidade de ego. Um ego adulto, um ego maduro é um ego adulto. E isso é a coisa mais difícil da gente se dar conta e olhar. Entende? Principalmente assim, eu vejo muito no Brasil ainda um comportamento da maioria das pessoas, né? Vamos dizer assim, a grande maioria em que ainda não tem uma... Vou falar de finanças, de dinheiro. Sim. A maioria das pessoas que ainda não chegaram na prosperidade financeira, no equilíbrio, no controle do dinheiro, é porque ainda, inconscientemente, trabalha essa questão ainda muito... Nem trabalha, né? Deixa a criancinha lá tomar conta e a criança ela tá para brincar, ela não tá para resolver, né? Então, por isso que muitas vezes o resultado almejado não chega, né? E o foco, muitas vezes, é o dinheiro. Perfeito. E o dinheiro, ele não está lá para atender a verdadeira necessidade da pessoa. A pessoa projeta em cima do dinheiro. Então, E muitas vezes esses padrões, por exemplo, existem famílias e as pessoas, se elas vivem dentro do contexto familiar. A gente fala, não, imagina, vive sim. Quanto mais eu nego questões, por exemplo, ligadas aos meus pais, ao meu pai, por exemplo, quanto mais eu nego, quanto mais eu combato, mais parecido eu me torno e menos perceptivo eu fico a respeito disso. porque você não quer ver, né? Aquilo que Você não quer ver. você... eu tenho uma frase assim que eu vi num curso que eu fui que tudo que você odeia no outro, você tem muito em você, né? E às vezes você não tem essa... Ah, não, mas mentira. Eu odeio que as pessoas mintam. Eu não sou um mentiroso. Cara, avalie os resultados, por isso né? que a área da psicologia é uma área meio difícil da gente encarar. Porque psicologia ou terapia, especificamente, você precisa ter coragem de se ver. Perfeito. Entende? Então, esses aspectos que você está colocando, aquilo que eu não gosto no outro, o que eu carrego dentro de mim, quer dizer, na verdade, é a sombra que eu não quero olhar, Ótimo. são o que nós chamamos de aspectos projetivos. O que eu detesto no outro é meu. Tremeu por dentro é teu. Guarda isso. Ótimo. Tremeu por dentro é teu. Amou, se apaixonou, aquilo te faz vibrar quando você olha, aquilo também é seu. Perfeito. Então, eu aprendo a me amar, na verdade, no outro. Só que isso não é ensinado pra gente. Não, jamais. Entendeu? A gente estuda isso em aula de neuropsicologia e neurofisiologia na faculdade. Caraca. E são conteúdos tão fundamentais que a gente devia estudar isso na escola, natural, normal. Concordo. Entende? E se a gente ficar pelo menos com as coisas das nossas avós, bisas, já tá bom. Toda vez que eu aponto o dedo lá, tem 3 apontando para mim. Então, não precisa nem ir na neuropsicologia. Vamos na avó mesmo, sabe? Então, nesses aspectos, vivemos de forma projetiva. Sempre é o outro. Entendi. Mas o que é meu que está lá. E eu não enxergo. Então, a consciência busca a semelhança e projeta para você. Aí você olha e fala, não acredito. E assim, e como é que a gente traz, assim, ó, hoje a gente está passando por um período ainda de pandemia, um reflexo ainda da crise, né? E então, no Brasil, tem toda essa questão aí de aumento de inflação, alta de juros, pessoas com menos poder de compra ou mais endividadas, pelo menos essa é a realidade que eu vejo, né? Como eu tenho uma empresa que lida só com cliente que tem dívidas bancárias, assim, dívidas bancárias, hoje uma parte do meu dia a dia é contato com essas pessoas que estão, assim, sendo esmagadas pela questão do banco, dos juros, de não ter ali o controle financeiro. Mas dos pontos que eu atuo, né, que eu gosto de trabalhar de uma forma, eu falo que é um tripé. Então, as sem dívidas bancárias, por exemplo, qual que é o nosso tripé ali? É a questão do controle financeiro, saber negociar as dívidas para ter um desconto efetivo, mas o principal, que é a base de tudo, é a parte emocional. Porque as dívidas, elas derivam de uma questão emocional. Sim. Seja ela
qual for ali, se foi enfim, e se não foi só a parte emocional para causar a dívida, o que ela vive na dívida é a parte emocional também, como ansiedade, insônia, depressão, enfim, outras coisas que a pessoa tem, né? E como é que é no consultório, né? Você que atende de forma ali dia a dia também, Sim. o que você percebe hoje? Você sentiu que aumentou essas demandas emocionais por conta do dinheiro? Como é que tá esse dia a dia aí pra gente ter um cenário mesmo de quem atua e quem tem experiência aí de mais de 20 anos como você? Então, no consultório, o que acontece? Às vezes é o último lugar que a pessoa vai, porque para você ir para terapia, você também tem que gastar, não é? Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem muita resistência. E ela não compreende em si que a terapia é um investimento, Sim, com que certeza. é a base para que ela, de verdade, o que eu quero dizer de base é o emocional dela estruturado, não é? Então, muitas vezes as pessoas elas reclamam muito da questão financeira e assim por diante, mas normalmente quando ela se responsabiliza pela própria terapia, não é? Ela consegue se estruturar e se fortalecer. Falando disso, eu queria colocar o seguinte também, porque a energia, o dinheiro é uma energia. Entende? E é a energia de valor que você se dá. Então, no consultório, aparece muito o desvalor, a baixa estima. E como o dinheiro tem uma representação muito forte nisso, no sentido de qual é o valor que eu me dou. E com o valor que eu me dou, né? Não o autocentrado, né? O do umbigo, não nesse sentido, mas o valor que eu me dou enquanto pessoa, enquanto trabalho, realização de qualidade do que eu entrego, aí eu tenho a materialização, o retorno desse dinheiro. Então, essa perda que as pessoas apresentam, quando você vai trabalhar no consultório, você percebe que é uma crença que ela traz da sua estrutura familiar. Perfeito. E aí o dinheiro vai representar isso. Né? E, normalmente, eles têm um péssimo olhar do dinheiro. Eles não são amigos do dinheiro. Eles não respeitam o dinheiro, né? Como enquanto energia, enquanto força de valor, mas muitas vezes eles sentem assim, acham que o dinheiro é uma coisa ruim, uma coisa suja, uma coisa errada. E, às vezes, eles não se dão o direito de ter o dinheiro ou de ter algo que o dinheiro pode proporcionar. Perfeito. E isso tem a ver com a questão vamos falar assim, da base familiar mesmo, daquilo da criação, porque, um exemplo, vou falar da minha criação. É muito normal uma criança pega uma nota, ainda hoje, né? Daqui talvez uns 10 anos não seja normal, mas assim, uma criança pega uma nota de R$50, lá, sei lá, R$10 que seja, aí a mãe fala, menino, tira a mão do dinheiro, não põe na boca, porque o dinheiro é sujo. Aí você fica com... Tem muita gente que fala, mas nada a ver, eu já ouvi isso aí, mas eu acho que não é. Aí eu fazia, antes da pandemia eu fazia isso quando eu fazia os cursos, as palestras, né? Eu pegava uma nota de R$100 assim, mostrava e falava, você tem coragem de dar um beijo nessa nota? Aí a pessoa, eu fazia isso, a pessoa teve uma menina uma vez um curso que ela quase vomitou, vendo. Ela falou, mas você não tem nojo de pegar num corrimão de uma rodoviária, por exemplo, numa maçaneta ali de um banheiro de rodoviária, que quantas mil pessoas passam ali e colocam a mão. E agora, com a questão da Covid, né, essa parte da higienização melhorou exponencialmente. Mas são coisas que têm o mesmo peso de sujeira, vamos dizer assim, só que a nossa mente, ela traz muito mais pesado essa questão do dinheiro. Então, você tem um registro de crença. Perfeito. Sabe? O dinheiro é o mal do mundo. Não traz felicidade. Né? Mas compra, lembra? Aquele vídeo do Instagram, né? E assim, sabe? Maldito dinheiro. Olha que tristeza ouvir uma coisa dessas e falar isso. E fala com convicção. E o que é a vida? O que nós chamamos de... Vou chamar de campo, né? Perfeito. O campo morfogenético que a gente trabalha na constelação. O que a vida diz? A vida diz apenas sim. Sim. Você fala, você externaliza, a vida confirma sim e traz aquilo para você.
Agora, fica parecendo, até então, a gente achava, antes da física quântica em si, a gente achava que era uma coisa meio esotérica, meio mística e tudo mais. Mas Só falava, passa um anjo agora e fala amém, né? Você declara pro anjo e fala amém. A gente é Sim. meio fantasioso, Sim. entende? Mas que, de verdade, com as pesquisas, com a seriedade do que nos últimos anos vem sido estudado tudo isso, a gente entende porque a gente vê a confirmação disso. Entende? Então, cuidado com o que você fala. Quando você fala, é o mal do mundo, maldito dinheiro, tudo por causa disso, você está dizendo que assim, não se aproxime de mim. Perfeito. Entende? Aí você trabalha e você não vê aquilo prosperar. Perfeito. Então, você trabalha e não produz. Entende? Aquilo não prospera, porque olha a mentalidade com que a gente está fazendo. Né? Até pelo significado, né? Porque, assim, para mim, o dinheiro é realmente é o significado que você dá para aquilo. Porque, vamos falar no mundo de hoje. Antigamente, quando você trabalhava, você tinha uma remuneração e nem sempre era em moeda. Começou com sal, por esse salário, e aí depois foi para as moedas de bronze, de prata, de ouro, e aí hoje foi para a nota de papel, e agora virtual, já né? Pix, moeda, criptomoedas, então cartão de crédito, então cada vez mais o dinheiro ele vai tendo outros significados, outras simbologias, mas por trás disso é o que você enxerga, né? Porque teve um exemplo esses dias, foi bem emblemático, assim. Uma cliente chegou e falou assim, olha, eu fui falar de controle financeiro em casa, porque você me falou que eu precisava fazer os controles e tal, e aí uma prima minha chegou e falou assim, viu, o que você tá falando com esse negócio aí de controle financeiro? Que eu falei de um aplicativo para ela guardar, para ela fazer. Aí ela falou assim, viu, pra que você vai fazer isso? A gente é pobre ganha para faltar. Sabe, isso é coisa de rico, de fazer controle financeiro. Isso aí, a gente não tem isso. E ela chegou e falou, nossa, eu fiquei até chateada de colocar isso na mesa para minha família, e minha família me deu uma dessa. Sim, então, um padrão familiar. Imagina, então assim, como é que é para uma criança que está sendo ali educada por essa criação, e não estou aqui julgando essa pessoa, porque talvez ela não tenha as ferramentas, o entendimento, não teve ali alguém para falar, olha, esse é o caminho, ou conseguiu ressignificar esse modelo, né? Mas como é que fica a psique de uma criança que está recebendo esses downloads aí de dinheiro é ruim, sou pobre, eu nunca vou ter nada, é muito difícil as coisas, trabalho é sofrido. Como é que você percebe isso? Olha, é muito interessante isso, porque as leis sistêmicas nós chamamos de ordens do amor. Tá. E essas leis, elas é que regulam os relacionamentos. O maior desejo humano é pertencer. Perfeito. Se essa criança, ela pertence a essa família, e essa família, todos têm o mesmo padrão de pensamentos e assim por diante, quer dizer, eu sou pobre, e eu vou fazer de tudo para continuar. Não que tenha consciência disso, mas nós somos iguais. E nós encontramos nisso uma identidade. Tá certo? Perfeito. Então, o grupo gira em torno disso. Né? Eu também ouvi isso. Né? Minha mãe também dizia a mesma coisa. E ainda diz aos 87 anos. Né? A gente é pobre. Eu sou pobre. Não é? Mesmo tendo... Ou tem uma frase muito... Sou pobre, mas sou humilde, mas sou limpinho, né? Pobre, mas limpinho, né? Como se o rico fosse sujo, né? Eu nunca vi um rico sujo. Sim. Ou enriqueceu porque roubou de alguém. Então, é muito esquisito tudo isso. Agora, a criança, o grupo em si, não é? Eu pertenço a esse grupo. Como que a gente faz para se transformar isso? É preciso suportar a culpa de ser diferente do seu grupo. Perfeito. Entende? Por um tempo, é preciso suportar a culpa. Olha que interessante. Que legal. No trabalho sistêmico, né, Bert Hellinger, o que ele nos fala? Só a má consciência. O que é má consciência? Consciência pesada.
é aquele cara ou aquela mulher, né, que faz diferente do grupo. Ovelha negra da família. A ovelha negra da sim, família. Sim. Então, e aí ela tem uma consciência pesada pela culpa de ser diferente. Vai ser olhada, vai ser apontada pelo grupo que fala quem ela pensa que ela é, onde ela pensa que ela vai. E assim por diante, né? A gente né, também tem família, sabe como que é. Tá certo? E por um tempo ela vai ter que suportar isso. Até ela conseguir significar, dar um novo significado para isso, seria isso? Sim, até que, de verdade, ela possa se distanciar um pouco e aí bancar isso, entende? E depois o grupo vai dizer, eu também. Né? Talvez essa sua cliente, então uma prima disse isto. Talvez o filho da prima fale, mas, nossa, bacana ela, né? Deu certo, eu também vou experimentar. Isso. Mas isso leva um tempo. Então, é suportar a culpa desse movimento de ser um pouco diferente do grupo. Nós chamamos de consciência pesada. Perfeito. A questão é que a culpa, nós temos uma educação que é como se a culpa fosse eterna. E não. Então, a ideia é que você possa carregar isso, a culpa, como se fosse um bloco de gelo, sabe? E você toma aquela culpa e pega aquilo e vai fazer o que para você é o melhor. Entende? Sim. E você segue. A consciência leve é a consciência quando você fica de bem, entre aspas, com o grupo. Ai, não, a gente é pobre. Ah, é mesmo, a gente é pobre. Então você não se contrapõe. Mas e também isso gera pelo que eu vejo, assim, ó, você tá falando, tá vindo várias coisas aqui para compartilhar. Então, assim, ó, essa fala sua faz muito sentido porque eu já vi casos assim, ó, a pessoa começa a prosperar, então eu começo a me desenvolver, comecei a empreender, eu comecei a trabalhar e ganhar mais, comecei a entregar resultado, fazer mais dinheiro, né? Comecei a desenvolver ali o meu negócio, a minha profissão. Aí chega um tempo que eu olho para minha família e me sinto distante, e aí a vontade de pertencer ao grupo me faz, opa, deixa eu me sabotar aqui. Sim. E aí ela volta, né, com arrependimento de tipo, peraí, tá pesado demais essa culpa, então deixa eu voltar para esse padrão. Eu tinha um cliente, faz muitos anos esse aqui, que a gente conversando, caiu uma ficha para ele no meio de um atendimento que ele falou assim, ó, cara, às vezes eu comecei a ganhar mais que a minha família inteira, a minha família não sabe quanto que eu ganho, porque para eles quem ganha muito ali também tem todas essas crenças. Sim. E aí o que acontecia? Ele falava assim, cara, porque eu tenho alguns parentes ali que pedem dinheiro emprestado. E aí o que acontece? Chegava no churrasco lá, o cara via eu com um carro mais novo, via eu mais bem vestido. Aí o cara, você não tem uma grana pra me emprestar? E ele ficava, não tenho. Então ele começou a contrair, fazer parcela, empréstimo, coisas, pra quê? Pra justificar essa fala, eu não tenho dinheiro. Sim. Ou eu tô apertado, cara, eu troquei o carro tá financiado. Mas ele tinha condição, talvez, de bancar, mas pra sustentar uma fala, tipo, eu não tenho... Eu não sou rico, tá? Eu não tô bem financeiramente. Para estar dentro do grupo, ele entendeu isso. Para me sentir pertencendo. Ou isso. também dizer assim, por favor, não abuse de mim. Porque se eu emprestar e você não cumprir, eu vou ter que sair ou eu vou ter que te expulsar, excluir. Também legal. tem esse aspecto, entende? E essa questão de não se sentir pertencendo ao grupo ou ser olhado com, sabe? Um julgamento. Com julgamento. E isso é uma dor que a pessoa carrega. Porém, também há formas de equilibrar. Vamos falar um pouquinho das ordens. Perfeito. Né? O pertencimento é o desejo maior, tá certo? Para que possa ser, você tá bem no fluxo familiar e na vida, existe a segunda ordem, que é a hierarquia. É o tempo, a ordem de chegada. Ordem de chegada na família, ordem de nascimento, ordem de chegada na empresa, a entrada no grupo. Tem as suas pequenas variações, mas é basicamente isso. E a terceira lei, que é o equilíbrio entre as trocas, que é o equilíbrio entre dar e o tomar, e o receber.
tá certo? Perfeito. Ok, então vai essa pessoa da família que prospera e assim por diante, porque tem características para isso, ele se sente, às vezes, deslocado da família. Perfeito. Mas muitas vezes a família inteira, eu já vi casos assim, que a família contribuiu para que ele fizesse a faculdade, para que ele, né, o irmão trabalhou na oficina mecânica para que ele se tornasse um médico, Perfeito. por exemplo. Perfeito. Eu já conheci Houve famílias uma energia assim, ali o colocada. empenho da O família, empenho. porque o crescimento é da família. Perfeito. Aí é que é. O que ele pode fazer? Não é? Ele começa a custear os estudos dos sobrinhos. Perfeito. Entende? Entregar depois, de né? alguma Uma ordem forma. Entendi. Mas só que sem se deixar abusar. Perfeito. Então, é uma família onde o reconhecimento também acontece. Então, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre as trocas é o que possibilita o fortalecimento do vínculo. Então, Ótimo. é preciso estar saudável para olhar e viver isso. Não é? E muitas vezes as pessoas têm muitos problemas. E Com quando certeza. ela começa a entender e a perceber esse processo, e aí entra a terapia sistêmica, permite que o fluxo da vida se faça. Nossa. Portanto, a grana também pode aumentar nesse sentido, para Com todos da certeza, família. Sim. Não é? Nossa, você está falando isso e tá assim, ó. É uma lei, né? São Sim, ordens, são descobertas. né? Descobertas. Leis. Mas a gente tem. Vamos pegar. Tá me vindo na cabeça assim, ó. Isso é um negócio, inclusive, histórico, né? Porque, Sim. um exemplo, qual que era o maior medo, talvez, ou vamos pegar lá os homens das cavernas lá, né? A maior punição não era. Você não era punido à morte, né? Você era excluído do grupo, né? Então, sim. desde sempre, o ser humano ele tem aquele medo da rejeição, da exclusão, porque eu não, que é aquilo que você colocou, né? Somos feitos para se conectar. Sim. E aí, se eu vou ficar sozinho no meio do mundo, cheio de adversidades, de bicho que pode me comer, coisas que podem me matar, eu não quero isso jamais. Então, eu preciso me conectar com o grupo. Sim. E aí, pertencer a ele. Faz todo sentido isso. Pertencimento é uma questão biológica, é preservação da vida. E isso foi ficando lá no profundo de nós, Perfeito. entende? Tanto que nós, muitas vezes, quando nos sentimos excluídos, ou até nós nos excluímos da nossa família, nós nos projetamos em outros grupos. Por exemplo, sabe, os times, não é? As empresas e assim por diante. Só que quando você chega lá, você vai se comportar, você tem a tendência a se comportar como você se comporta em casa. Legal. E no inconsciente profundo, essas matrizes de identidade, de identificação, de comportamento que você traz da infância, entende? Aquilo se manifesta. Posso dar um exemplo Por favor, prático assim? Por favor. Né? Então, eu recebi uma pessoa num nível bacana de gerência, tal, de uma multinacional, no consultório, um certo dia. E ele tinha muita dificuldade em colocar suas ideias, né, suas falas e tal. E ele tinha a chefe dele. Depois colocava as coisas na reunião e tudo aquilo ele tinha pensado, mas ele não tinha coragem de se colocar. Então, fomos aplicar as técnicas, as ferramentas terapêuticas e tudo mais. O que foi que ele se deu conta? Ele, com 5, 6 anos, embaixo da mesa, no pé de uma mesa, numa área gourmet da casa, assim, naquela área de churrasqueira no quintal, os pais brigando, fazendo o processo deles lá de confronto e partindo para um divórcio, e ele muito assustado embaixo da mesa e sem conseguir se comunicar. Entendi. Né? E aí a gente foi trabalhar esta cena que ele de verdade pôde ir resgatar esse menino ou esse momento e ele poder, enfim, não é, ir para o seu mundo de adulto, tomar o seu lugar, tomar a sua fala. Perfeito. E o que é importante disso do ponto de vista sistêmico, né? As crianças nunca
nunca devem se envolver com as questões do casal. Porque eu sou menor. Porque ele é menor. Entendi. Então, mas a criança, ela tem um amor cego. Então, ela tem a ideia de querer salvar a mamãe e o papai, salvar o casamento e assim por diante. Só que a gente cresce, não é? E tudo aquilo vai para o porão profundo, tá certo? Perfeito. E depois, quando eu vou lidar numa sala de trabalho, num grupo, que eu tenho que lidar com a questão da autoridade, lá no profundo, a autoridade nossa na infância são os pais. E aí, se ia abalar dessa relação, Isso. eu não tenho força para chegar e falar. Isso. E aí você não entende como é que você não fala. Não é possível. Era só falar, mas por que eu não consigo Tem esse medo. falar? Nossa, Entende? e isso tem tudo a ver com o resultado, né? Porque aí a Exatamente. pessoa não fala, não produz, não entrega, não dá o suficiente, Sim. não recebe o suficiente. E aí, às vezes, você vai justificar que o problema financeiro dela é Sim. por outros motivos. Mas a maior parte, né, são essas Questões emocionais. questões emocionais. Eu tive Perfeito. uma cliente uma vez, muito interessante, numa empresa importante também e tal. Ela nunca conseguia entregar. Ela ia entregar o relatório, ela voltava. Ela ia entregar o relatório, ela voltava. Ela nunca achava que estava bom o suficiente. Entende? Isso é uma crença que acontece muito. E aí ela acabava atrasando e assim por diante. Era muito difícil para ela, mas o que tinha atrás disso, não é? Ela não tinha coragem, de verdade, de entregar o relatório, porque ela não se sentia boa o suficiente e ela poderia ter observações ali, entende? Críticas. Críticas e assim por Apontamentos diante. ali, entendi. Sim, mas isso tinha a ver com a história de vida dela. Talvez pais críticos demais? Muito críticos, os pais extremamente críticos, um pai que ela nem conheceu, né? Mas a mãe, um avô. E hoje ela é uma diretora de uma outra empresa importante, mas ela foi desligada dessa primeira empresa. Então ela precisou passar por essa experiência, entender o porquê aconteceu essa... Identificar, não é? No processo da terapia, aí fazer todo um trabalho de fortalecimento da sua própria identidade, da sua força, do seu poder, inclusive dos seus ancestrais, dos que vieram antes. Muito lindo esse trabalho com ela. E aí ela foi para um outro lugar, né? Uma outra empresa maravilhosa, e ela hoje está muito, muito, muito bem. Legal. Eu penso que toda a experiência ela ajuda você, se você estiver aberto a perceber que não existe movimento negativo. Não. Pelo menos eu penso assim. Cara, aconteceu... Eu vou pegar um exemplo meu. Meu pai morreu. Cara, meu pai para mim era um herói, assim, uma pessoa que, tipo, eu assim, tinha ele como uma pessoa... Sim. Que eu me espelhava, ele era uma pessoa que eu conversava, a gente falava que a gente era o melhor amigo um do outro aqui na Terra e tal. E aí, só que ele morrer me deu alguns outros pontos que eu não tinha essa percepção. Hoje eu consigo, né? Mas antes, na época, eu não via com esses olhos. Me deu várias atitudes e pensamentos e comportamentos que, se ele estivesse vivo, muito provavelmente a minha reação criança ia ser fazer aquele movimento. E aí o fato de eu ter conseguido entender o processo e ter usado como positivo, foi o tempo dele aqui na Terra, ajudou com que ele fizesse o que ele fez, o propósito dele aqui, e o meu também. Então, até mesmo coisas que são, às vezes você fala, mas isso não tem como você tirar algo positivo, uma doença pesada, alguma coisa nesse sentido, sempre tem um aprendizado por trás, sempre, né? Sempre tem um ponto de crescimento. Sempre. E o que é muito lindo dentro do pensamento sistêmico é que o pai nunca vai. Os pais nunca se vão. Legal. Nunca se vão. Então, nós sabemos que geneticamente nós somos 50% o pai e 50% o sistema da mãe, né? O biológico. Sim. E nós temos os nossos pais em nós. Perfeito. Tá certo? Então, o que você fez? Você fez o honrar o pai. Não é? Através do quê? Através da sua vida, através da sua conduta, através do seu trabalho. E o que você fez a partir disso? Ainda você foi ainda mais para a vida adulta. Entende? E com essa raiz paterna. Só aprofundando as raízes, de verdade, a árvore cresce e a copa se expande. Perfeito. E uma árvore com uma copa grande pode abrigar
muitos projetos. Muitos projetos. Não Pode é dar verdade? muitos frutos, né? Sim, e em nome desse amor por esse pai, a honra por esse caminho que ele deixou marcado para você. Então, o pai nunca se vai. Que legal. Quando Muito a gente bonito olha para você, a gente reconhece seu pai em você. Que legal. Entende? E o pai é patrimônio. A mãe é prosperidade, expansão, né? Dinheiro. E o pai é a capacidade de trazer nisso o patrimônio. Então, a gente enriquece, o dinheiro se expande em nossa vida quando a gente enraiza de verdade. Legal. Então, esse é o caminho que você está fazendo. Que legal, muito bom. Muito lindo isso. E vamos pensar assim, ó, você me falou Sim. uma coisa uma vez que eu fiquei assim, tipo, e que hoje você repetiu mais cedo. Sim. Uma disfunção, vamos dizer assim. Eu fazia muita analogia ao processo de compulsão financeira, pessoa que gasta muito, Sim. com a compulsão alimentar. Com certeza. Porque são os mesmos pontos. Mas aí você trouxe um terceiro elemento aí, que pra mim, eu não tinha essa visão e abriu minha cabeça e fiz assim, puf. Eu queria que você falasse sobre isso, tipo, a questão do... Onde fica na psique, né? A questão de quem gasta muito dinheiro com coisas, com comida, com sexo. O que representa isso? Por que isso está relacionado em alguns pontos? E quais são os sintomas ou o que isso gera numa vida adulta, vamos pensar assim? Olha, que nem a gente tem que pensar nos mecanismos de compensação. Tá? Então, eu me sinto menos, e aí eu entro em processo de ansiedade. O que eu preciso? Eu preciso aplacar essa ansiedade. Tá certo? E aí eu percebo que quando eu compro, eu acalmo. Entende? Quando eu como, eu acalmo. E quando eu pratico sexo, muitas vezes vai para a área da pornografia, né, nos filmes, e vou lá para o computador e assim por diante. De alguma forma, aquilo me acalma. Eu estou, de verdade, preenchendo o que nós dizemos de o buraco existencial. Né? O vazio que eu carrego. Então, esses mecanismos de compensação, de verdade, tá certo? Só que daí eu me convenço que aquilo é o meu caminho, que aquilo eu me sinto bem fazendo isso. E que, de verdade, eu só ponho um disfarce, jogo um tapete por cima, não é? Sim. E o buraco continua lá. Então, é realmente a compulsão alimentar, é a bebida, os gastos, né? Passa cartão, é shopping. Pensa uma pessoa que precisa ter 300 sapatos, sim. Sabe? Aqueles relógios infinitos, não sim. é? O que tem aí? Ele está compensando o seu vazio profundo existencial. Né? E isso nunca termina. Eu tive uma vez uma pessoa no consultório, mas assim, milionária. Daquelas que eu falava assim, meu Deus, de livro. Legal. Sabe? E aí, uma pessoa muito do bem mesmo, sabe? Uma coisa, um presente no meu consultório. E aí ele olhava para mim e dizia assim, Sandra, mas o que é isso? Eu posso tudo. Inclusive, só para você ter uma ideia, ele estava pensando se ele ia comprar uma vinícola em Toscana ou não na época. Que legal. Então, desse grau. Sim. Tá? E aí ele diz assim, mas que dor é essa? Que dor é essa que eu carrego? Que é uma dor existencial. Quando você fala isso para as pessoas que sentem que tem questão financeira, ela fala assim, esse cara é bobagem, né? Não tem nada a ver, não é? Se o dia que eu tiver dinheiro, eu tenho tudo resolvido. E não é verdade. Então, a questão do dinheiro, da alimentação, da bebida e assim por diante, está ligado a mecanismos de compensação. Legal, entendi. E aí eu tenho que olhar por baixo disso, onde que está a origem dessa questão. Entende? E claro que tem aspectos neurofisiológicos, de áreas próximas do cérebro e assim por diante. Mas, fundamentalmente, é compensação. E a gente fala do buraco existencial, porque todos nós carregamos um vazio. Só que esse vazio só preenche com você mesmo. E é isso que eu queria trazer aqui, Sim. porque esses temas são temas meio que
é muito difícil uma pessoa chegar... Até tabu, viu? Tem uma tabu. Então, assim, você não chega numa roda de amigos e fala assim, cara, eu tô com compulsão por sexo, por comida, por compras. E aí, ainda, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Existe uma resistência, né? Tipo assim, tá, mas eu vou num consultório, eu vou ser atendido por uma psicóloga, uma terapeuta, seja qual especialidade for, mas será que eu posso falar isso? Será que... O que vai acontecer, né? O medo do julgamento ainda acontece. Eu vou falar pra ela nem me conhece. E aí a pessoa continua alimentando esse monstro dentro dela ali e começa a descontar. E o resultado final, por exemplo, vou falar do dinheiro. O resultado final é a dívida bancária, a relação que fica ruim, o corpo que não fica legal. Mas é muito mais profundo, muito né? Mais profundo, é muito mais sabe? profundo. Por exemplo, uma vez, há muito tempo atrás, eu atendi uma família, um homem, que eles perderam tudo e ele não contava para a família. Ele não falou nada, porque ele tinha que manter o padrão de vida. Sim. Entende? E aquilo parecia uma areia movediça. E ele foi se arruinando, fazendo empréstimos e tal, até chegar ao ponto, entende, do banco bater na porta e dizer assim, eu quero a casa, sabe? E aí o desespero de tudo aquilo, porque ele não tinha coragem de dizer à família que eles estavam num limite, que precisava repensar a dinâmica que eles tinham. Né? E o que gera isso, Sandra? Porque isso convivo isso diariamente, praticamente. Qual que é o fator emocional que pega para a pessoa... casos, assim, eu tenho algumas histórias nesse sentido. Tipo, marido que não conta as coisas para a esposa que escondeu coisa do marido. Falando de dinheiro, né? Sócios que não conseguem ter uma relação de tipo, a empresa tá aqui, como é que a gente lida com isso? Qual que é o gatilho? Não sei se é um só, se são vários, mas o que tá por baixo desse tapete aí que muitas vezes a pessoa não quer olhar? Olha, a base de tudo isso é o orgulho. A gente se perde profundamente no orgulho. Legal. Tá bom? E, agora, na prática da formação de caráter da infância, é uma infância onde a crítica e o julgamento eram muito pesados. Então, eu não suporto, de verdade, o seu olhar de julgamento e crítica. E eu não aceito, não admito me sentir diminuído diante de você. Se você já me trata desse jeito, imagina se você não souber ou se eu não garantir os teus sonhos, por exemplo. Olha só, sabe, o que você é capaz de fazer comigo? Você vai me desprezar, você vai me excluir e eu não tenho mais para onde ir. Entendi. Entende? Então, eu fico fomentando coisas na cabeça, que nem uma coisa muito negativa e muito difícil eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Isso é uma fala muito... Acabo assim, com a educação, entende? Eu não ensino ninguém a se desenvolver, a conquistar e a ter o prazer da conquista, não é? Mas esse mundo inventado, fantasioso, tá certo? Que eu criei para minha família, e eu continuo. Eu tive uma vez num curso de finanças, e eu estava apavorada no curso porque eu tinha comprado uma sala, né? Você sabe. Sim. E aí a sala tá lá, quitada, tudo bem. E eu na mesa lá, e as pessoas contando das suas histórias, né? Pô, as pessoas estavam quebradas, as pessoas estavam perdendo tudo, mas as pessoas estavam indo para Disney com os filhos. Eu falo, cara, como assim? Né? Esse universo era difícil para mim, porque a minha preocupação era pagar a parcela da sala, era não ter dívidas, era não ter ninguém me cobrando, mas eu tinha no meu pensamento, porque por causa da minha história de vida, né? Sim. Que você tem uma sala no 9 de julho, não é? De Jundiaí, cara de pau você. Onde você pensa que você vai? Eu escutava isso na minha mente, né? E aí Mas você quis fazer diferente. Sim. E eu vi uma frase num curso, deixa eu ver quem foi que falou, acho que foi José Alberto Marques, que ele falava assim, quem disse que não é você que pode fazer diferente na sua família? Então, assim, esses padrões, né? Então, beleza, meu pai falava isso,
Aí, um exemplo que a gente Sim. conversou mais cedo aqui da prima, né? Mas o filho fala, mas eu gostei daquela pessoa, né? Sim. Será que eu não posso também ser uma pessoa que organiza Sim. o dinheiro Sim. e quebrar o padrão, Sim. né? Tem aquele livro Pai Rico e Pai Mas Pobre. e sustentar a quebra desse padrão? Cara, eu sofria muito com Imagina. aquele bendita compra da sala da 9 de julho, com aquele boleto todo mês. Entende? Mas foi. E Eu conseguiu fui. E as superar isso. pessoas olhavam para mim, que, né, quando chegou minha vez de falar, eu disse, eu comprei uma sala da 9 de julho. Eles me olharam. Aquele julgamento. Meu E eu Deus, estava como? apavorada com isso Sim. que eu tinha feito, de certa forma, no impulso. Mas quando eu comecei a ouvir as pessoas tinham dívidas imensas e elas estavam indo para Disney com os 3 filhos. Sim. Falei, cara, quanto isso vai custar? Quer dizer, Não, mas outro universo, entende? É um outro jeito de olhar para a questão financeira. É a Tá antecipação, né? Eu vejo muito isso. É a questão de... ainda assim, tem a questão da antecipação financeira, Sim. porque a gente subestima o curto prazo e, na verdade, subestima o longo prazo e superestima o curto prazo, né? Então, as pessoas não imaginam que vão envelhecer, Sim. que vai chegar lá na frente e tem que ter uma reserva, que vai se aposentar com uma renda. Sim. Todo mundo critica o INSS, critica a aposentadoria, o salário mínimo é uma miséria, tal. Todo mundo fala, muita gente fala isso. Em algumas consultorias eu falo, você acredita que consegue sobreviver hoje com um salário mínimo ou com o que você paga de previdência para você, previdência do INSS? A pessoa fala, não. Mas e o que você está construindo para o futuro? Sim. 10 anos, 5 anos passam rapidamente. E aí, daqui a pouco, é múltiplos de 5, né? 50 anos chegam ali. E aí, o que acontece? Essa antecipação. Então, a pessoa tem um sonho de ter uma casa própria, por exemplo. E aí, mas eu não quero esperar os 30 anos. Eu vou financiá-la agora. Eu não quero esperar 20, 12, 13 anos para se eu juntar o dinheiro. Eu vou financiar o carro, a mesma coisa, a viagem, a mesma coisa. E hoje tem mecanismos que facilitam isso, né? O cartão de crédito, empréstimos, crédito consignado. Então, isso faz com que eu supra aquela necessidade de ser reconhecido pela família, por exemplo. Então, esse impulso. Entende? Esse Perfeito. impulso, ser reconhecido pela família. Então, se eu me apresento com determinado bem, né? Ou com determinado status X, eu tenho mais chance, lá no inconsciente, tá? Sou eu respeitado. tenho mais chance de ser respeitado. E a sensação de ser respeitado é a sensação de ser amado. E não necessariamente. Não, jamais. E é aquele negócio, Entende? né? Muitas vezes esse tipo de impulso gera um prazer no curto prazo. Sim. Mas logo depois já vem a consciência pesada. Sim. Pesada não, porque eu vou usar o seu termo, O termo né? do Bert. Que é o bom, né? Sim. Mas vem aquela culpa de tipo assim, tá, mas e agora? E Eu tô agora? endividado. E agora? E aí gera uma... Eu faço outra para pagar essa, e faço outra para pagar essa. E gera um vou ciclo, me perdendo. né? Entende? Entendi. Aí eu vou dizer o quê? Não é? Que recursos eu posso fazer? Tem gente que chega ao suicídio. Sim. Entende? Sim. Isso é muito sério. É muito sério Muito mesmo. sério. Então, no fundo, a gente acha que também o dinheiro é a solução. Mas Isso. como eu lido com as reais necessidades, que não quer dizer necessariamente aquilo que eu acho que eu tenho necessidade. Às vezes eu tenho desejo e não necessidade. Então, a gente está vivendo um momento, que muitas vezes, né, eu sou meio que convencido que eu não vivo sem tal coisa. Né? Será que eu quero o que eu quero ou eu quero o que eles querem que eu queira? Que eu deseje. E né? assim, e eu vou me perdendo nisso. E no curto prazo, né? Porque assim, esses desejos pequenos, né? É sempre agora. Tipo assim, beleza, trocar o celular ou comprar uma roupa. Mas aquilo que você mais deseja no fundo, às vezes, por exemplo, você conversa com pessoas e fala, o meu maior sonho é ter uma casa. Sim. O meu maior sonho sei lá, pagar a faculdade dos meus filhos, um exemplo. Sim.
Só que aí tá, mas o que você está fazendo para Agora. longo prazo? Aí você acaba sendo. Você perde o foco no Sim. longo prazo por essas distrações do curto prazo, por não entender ainda o que realmente é desejo e o que é realmente aquela vontade, Vontade que é da aquele alma. objetivo, exatamente. Entende? Qual é a Perfeito. necessidade real? Perfeito. Então, eu tenho um monte de desejos que estão sendo implantados. Sim. Como se eu não vivesse sem. Quer ver? Sabe o que me vem na cabeça? A ideia do tal do mega hair. Sabe? O que tem de gente fazendo mega hair, mulher fazendo mega hair e tal e tal. A troco do quê? Ah, porque eu gosto, porque eu acho bonito. Entende? Qual é o preço disso? De verdade, você precisa, não é? Ou de verdade aquilo foi sendo implantado, um padrão estético Sim. que você se projeta naquilo para você buscar uma identidade que não é verdadeiramente a sua. Então eu fico ausente de mim e formo um clone aqui, sabe? Sim. Um avatar aqui, sei lá, um holograma do que é ser uma pessoa bem-sucedida e assim por diante. Então, eu construo estereótipos, Perfeito. entende? A partir do quê? E toda uma indústria se alimenta a partir disso, profundamente. A questão é você não ser capturado. Perfeito. Você ter uma vida legal, uma vida boa, entende? Viver pelos princípios, talvez. Viver pelos princípios, Sim. mas não ser capturado, entende? Porque o dinheiro ele tem que estar a seu serviço. Sim. E não ao contrário, você é a serviço do dinheiro. E assim, você me fala isso, pegando a questão dos impulsos ali que você trouxe, Sim. né? Eu vejo que muitas vezes também existem alguns traumas que a pessoa tem, Sim. que isso faz com que ela, enquanto ela não entender aquilo, ela continua repetindo, sabe? Um exemplo, eu tinha um cliente que toda vez que ele se sentia mal, por exemplo, ele perdia um negócio, uma negociação não deu certo na empresa, sei lá, brigou com a mulher, sei lá, qualquer coisa pessoal dele, assim, que impactava ele emocionalmente, ele falava assim, cara, eu preciso comprar alguma coisa, eu vou no shopping, compro um sapato, compro uma calça, e ele vivia muito bem vestido, assim, era um cara que ele é alinhado. Sim. E aí, quando você vai conversando com a pessoa, você fala, mas conta um pouco da sua história. O cara, então, eu fui criado lá no Nordeste. Sim. Então, assim, eu vivia com roupa usada da minha família, Sim. sabe? Roupa de doação. Olha a compensação, tá vendo? Eu não tinha sapato, Sim. eu usava chinelo que eu fazia com prego ali, amarrava. Então, esse senso de, tipo, eu não tive, toda hora que ele precisava de um abraço, ele buscava ali nas coisas. Isso. E aí ele foi mantendo esse padrão. Então, assim, até que ele conseguiu perceber que, peraí, mas isso não tá me levando para um lugar positivo, né? E conseguiu mudar alguns esses significados que ele dava. Você entende que qual que é o papel do dinheiro na família? Assim, o que vem? Já que a gente falou que dinheiro é energia, dinheiro é uma representação ali. Hoje, pensando num ciclo familiar, o que ele significa de fato? Assim, como é que a gente poderia usar ele de forma benéfica e positiva para quem talvez está ouvindo esses exemplos nossos aqui e falando, opa, não sei, talvez eu tenha um pouco disso ou um pouco daquilo. Como é que a gente pode olhar? O dinheiro, ele tem que ser olhado como um facilitador do fluxo da vida. Tá. Entende? Então, nós falamos que o dinheiro, ele é a energia de valor que eu me dou enquanto pessoa, enquanto ser, tá certo? E ele, então, se manifesta dentro do grupo. Qual é a ideia que a família tem do dinheiro? Muitas vezes quando tem dinheiro a família, é uma boa família. Quando não tem dinheiro, é uma família qualquer. Não é? O dinheiro, de verdade, ele é o possibilitador de escolhas. Sim, entendi. Entende? E ele precisa ser olhado como o facilitador, não como o castrador, como ele é o centro da família, tudo gira em torno dele, tá certo? E a gente faz isso desde pequeno, desde criança. Porque é interessante que nem eu falei com uma pessoa hoje no consultório e ela estava falando do filho. Então, a palavra compra, né? Você comprou, foi você que comprou? Você comprou isso, você comprou aquilo que agora está trabalhando. Não se usa a palavra pagar. Comprar é prazer e pagar é responsabilidade. Entende? Perfeito. E as crianças precisam olhar para isso desde cedo.
Eu vi uma fala agora, eu achei muito interessante também agora à tarde, uma pessoa dizendo, eu tenho que apresentar o dinheiro para as crianças. Ele pegou um bolo de dinheiro, R$ 4.000, e pôs em cima da mesa. Que legal. E as crianças falaram, nossa, pai, quanto dinheiro, tudo isso? Ele disse assim, é quanto custa a sua escola. A mensalidade da escola, da sua acho isso o escola máximo. e a escola da sua irmã. É tudo isso. Entende? Então, para veja, ter um significado, de valor e de... que não é, assim, talvez se pensar dessa forma que é difícil, é negativo, mas assim, entender que tudo tem uma troca, né? Aquela que eu vou pegar tudo a tem uma terceira lei. troca, a terceira Então, lei. Assim, se eu quero algo, eu preciso produzir algo. Eu preciso produzir, eu preciso pagar por esse algo. Legal. Entende? Pagar o preço, né? Então, pagar assim, o preço. Então, eu falo muito com empresários, assim, às vezes o cara tá, minha empresa não vai e tal, quero melhorar. Aí a minha pergunta sempre você quer pagar o preço? Isso. Porque, assim, olhar para uma empresa gigante aí, as maiores do Brasil, do mundo, algum momento o cara que criou a empresa, que pensou, e aí a gente pode pegar esse gancho para falar um pouco do mundo dos negócios corporativos, né? Ele pagou um preço. Ele produziu, serviu mais, teve uma missão, um propósito de expandir para ajudar mais pessoas, e por conta disso ele é recompensado financeiramente por aquilo que ele ajuda. Um exemplo, você pega hoje as pessoas mais ricas do mundo lá, que saem na Forbes, né? O que esse cara, o Bill Gates, por exemplo, ele tá sempre entre os primeiros mais ricos do mundo. Mas por quê? Porque lá atrás a missão da empresa dele era levar o computador, tecnologia para as casas dos americanos. E ele conseguiu mais do que isso. Hoje levou para o mundo. Você entra no seu computador lá, provavelmente pode ser um software dele que está ali. Sim. Então, ele serviu o mundo de uma forma positiva, e por conta disso o valor financeiro dele e o que ele recebeu é grande. É proporcional, exatamente. Então, esse entendimento que o empresário precisa ter também do que ele está disposto a servir, né? Isso. É uma visão sistêmica que eu acho muito interessante dos negócios, não é? Então, quando a gente começa a olhar para isso, é desafiador, porque você fala, não, a minha empresa, né? Eu tive uma ideia, eu, porque a gente é todo cheio de eu, de né? Ego, né? De ego, de eu. Mas quando a gente estuda isso, a gente vê o seguinte, a sociedade tem uma necessidade. Perfeito. Existe uma necessidade social no grupo, vamos dizer, né? Numa sociedade Perfeito. Tem uma necessidade. Essa necessidade precisa ser sanada, tá certo? Então, alguém é capturado por essa necessidade, tá? Por essa ideia. E ele vai dizer, nossa, eu tive uma ideia. Eu quero isso, eu quero aquilo, e assim por diante. Eu tenho uma ideia. Mas, de verdade, é como se a gente dissesse assim, ele fez um download ali. Sim, perfeito. Tá certo? Então, a empresa pertence à sociedade, porque a sociedade tem uma necessidade. E ele é aquela pessoa que vai viabilizar isso. Perfeito. É claro que dentro das ordens, né, do equilíbrio entre as trocas, ele tem a parcela que cabe a ele, não é? Mas essa empresa é da sociedade, não dele, exclusivamente dele. E muitas vezes a gente olha de forma exclusiva. E aí a gente trabalha, faz, e aquilo não vinga. E a gente não se dá conta que, de verdade, eu não estou a serviço da sociedade, eu não estou a serviço da vida. Às vezes eu estou muito mais a serviço do meu próprio ego, do meu próprio desejo de ser reconhecido. Entende? Perfeito. Então, a empresa muitas vezes não tem força. Quando a gente coloca no campo sistêmico, né, quando a constelação acontece, para olhar se aquela empresa ela vinga ou não, a gente vê que ela não tem. Ela vai para o chão muitas vezes. Não tem energia para tocar. Não tem energia, Entendi. Exatamente. Então, eu vi assim, numa das minhas formações, com o professor Renato Bertatti, uma startup, por exemplo, né? E ele colocou o dinheiro, sem falar que era o dinheiro. Ele colocou um representante, né? Quem conhece a constelação sabe do que eu estou dizendo. Mas o dinheiro virava as costas para o projeto. Não se aproximava do projeto. Por quê? Porque aquela pessoa que
pediu para olhar, não é? De verdade, ele não estava a serviço da vida, não estava a serviço da sociedade. Ele tinha um desejo egóico de realizar aquele projeto. A gente falando assim, parece que a gente está falando coisas românticas, Sim. não é? Mas quando você presta atenção nisso e olha com responsabilidade, se você puder olhar sistemicamente para o projeto, de forma à constelação organizacional, você vai colocar muito menos energia, muito menos dinheiro, investimento em um projeto que só está na tua cabeça. Sim. Quanta gente que perde muito, não é? Porque de verdade estava cego no seu próprio projeto e não o projeto a serviço da vida. Faz todo sentido isso. Porque muitas vezes tem gente que fala assim, mas eu não posso montar um negócio se eu não eu tenho que pensar um negócio para ter dinheiro, para ter lucro. Não está errado ter lucro. Não. Até porque é prosperidade, né? Mas assim, o ponto é quando o lucro ou o dinheiro, o resultado, ele vem primeiro, ele é o centro. Porque o que acontece? É um jogo de longo prazo, Sim. quando a gente fala de negócio, né? Então as empresas, ela tem que se perpetuar, ela tem que se expandir ali, crescer. E aí quando eu coloco a energia do dinheiro como só o centro, é um jogo de curto prazo. Um exemplo, é uma pirâmide financeira que tá todo mundo ali querendo ganhar dinheiro, aí vai ali, só que ela não se mantém por muito tempo. Por quê? Porque alguém não vai servir só o interesse individual de alguém. Pessoal, e aí daqui a pouco outras pessoas vão perceber que, nossa, não tem nada a ver isso. E aí o negócio quebra. Quando tem um propósito e uma visão de servir, a coisa acontece com mais naturalidade, né? Flui. Sim. E quando a empresa ela está saudável, é porque, de verdade, a maior parte dos lucros é reinvestido nela mesma. Perfeito. Então, tem as porcentagens que têm a ver com os donos, com certeza, com os funcionários, com a participação de lucros e assim por diante, e, fundamentalmente, o investimento na própria empresa. Né? Mas quando a empresa começa a ficar a serviço daquela família especificamente, ou daquele dono, não é? Ela vai perdendo força. Aí, então, ela perde a concorrência, ela faz projetos que não são sucesso, porque é assim que é a vida. Enquanto você está a serviço da vida, a vida te nutre e te alimenta. Perfeito. Entende? Porque o mundo é próspero, né? É assim. Perfeito. É assim que é. Mesmo em épocas de crise, de mercado difícil, tal, tem muita gente prosperando, tem muita gente ganhando e muito bem, mas também fazendo um trabalho de qualidade. Entende? Você trouxe esse ponto e eu atendi um cliente essa semana. E aí a gente estava conversando e lá tem um problema que é a questão da comunicação que não flui. Então, assim, a liderança não consegue cobrar, o funcionário não entende o que está fazendo e erra e falha. E aí a comunicação não estava fluindo. E aí quando eu comecei a perguntar e questioná-lo sobre... Tá, mas vamos lá, vamos entender quais são os combinados aqui. Para que você tem a empresa? Por que a empresa existe? Vamos voltar, é uma empresa de 30 anos de história. Sim. Me fala, quando você começou lá, por que você queria fazer? Aí a fala veio assim, eu queria ajudar as pessoas a terem prosperidade, crescer e tal. Sim. Tá, mas e hoje? Por que você faz? Por que você acorda? Porque eu tenho gente que depende de mim. Aí eu falei, então é por isso que a empresa não está indo. Porque olha a sua fala, a empresa está aqui só para ter pessoas que dependem dela. Então, ninguém está querendo produzir para você, está todo mundo querendo receber de você e não quer dar nada em troca. Por Criou isso que você... monte de criança. Então assim, você está sustentando ele, é uma vaca leiteira, dando leite para todo mundo, só que está morrendo de fome. Sim. Então, tá na hora de você chamar esse pessoal aqui, fazer um novo combinado, entender que tem que dar para receber, para a gente crescer e prosperar. Aí qual que é a visão? Você quer fazer o quê? Qual que é o motivo maior ali? Então, não, eu quero ajudar o meu cliente a crescer. Ah, tá. Então você vai ajudar a crescer tô tomando cuidado para não expor aqui a empresa. Então, eu quero fazer o negócio prosperar e ter resultado e a empresa ser sadia. Tá bom. Então, todo mundo tem que ter uma comunicação muito alinhada e o propósito definido, porque senão
você vai ter muita gente só dependendo de você. Então, mas e você nunca vai dar percebe certo. que é um papel de paizão? É É o isso, paizão. Entende? E aí é que a empresa, ela não pode ter esse lugar, esse papel de paizão, entende? Perfeito. E aí a gente se perde nisso. Por isso que alinha o olhar de pertencimento, que é um dos propósitos, né, um dos princípios da constelação, na família, quem pertence, pertence, não pode ser excluído, e todo excluído será representado em geração futura. Perfeito. E acabou. Na empresa, não funciona assim. Quem pertence, pertence, enquanto ele tiver de verdade contribuindo com o crescimento daquele propósito, daquele projeto. Né? Entende? Tá. Aí é que é. Então, você, às vezes, que a gente não ouve dizer assim, né? Você demora para contratar, mas você precisa demitir rapidamente. Isso. Também a gente podia, talvez, falar um pouco sobre a questão do desligamento até. Sim. Porque, às vezes, a empresa, para fazer um desligamento, ele tem que desembolsar uma boa grana, né? E, às vezes, tem processos. Essa trava. Então, você vai demorando para fazer o que precisa fazer, porque você tem que ter um aporte de dinheiro ali para fazer o desligamento. Mas o que custa mais? É isso que eu sempre pergunto para o cliente. Você vai gastar um valor agora, mas quanto você está gastando e perdendo? Porque, assim, eu vejo muito que a maioria dos empresários tem uma dificuldade de tomar decisões assertivas, aquilo que realmente vira o jogo, sabe? Porque a maioria coloca assim, o dinheiro é a solução. Mas não é, porque assim, o que é a solução é a decisão e a ação. A atitude. Porque, por exemplo, tem empresa que aumenta o faturamento e piora as atitudes dentro do negócio. Sim. Ou a falta de faturamento também, às vezes a falta de faturamento resolve problemas. Como? Cara, acabou o dinheiro, eu desliguei quem estava ali não gerando resultado. Acabou o dinheiro, busquei ajuda. Acabou o dinheiro, precisei me movimentar e buscar novos clientes, buscar novas parcerias. A crise foi boa para quem estava ligado. Então, teve empresa que na crise cresceu 5 anos. Como? O cara, a água bateu na bunda, ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso me virar. Então, o que eu tenho que fazer diferente? E não era dinheiro o problema, porque talvez nem tinha, mas foi lá e cavou, produziu. Encontrou, foi criatividade. Criatividade, entende? Exatamente. Que nem me faz lembrar aquela história zen budista, né? Da vaca, né? Da vaca, tal, do monge que passa com o discípulo naquele pequeno sítio, é atendido e tal, daí eles vão embora, não é? E aí o monge diz para o discípulo, né? Volte lá e mate a vaca. Assim, como? É o único sustento. Pelo amor de Deus, né? O único sustento do grupo e assim por diante, né? Então, quando ele volta 5 anos depois, aquilo está muito próspero. Aquilo aí plantou, renovou a casa, fez um monte de coisa. É que nós temos a tendência a ficar em rotinas seguras. Perfeito. E nós vamos repetindo. E, de verdade, todo o dinheiro ele está a serviço da aventura e não ao serviço da segurança. Entende? Legal. Então, eu me agarro em algo, eu me seguro em algo, e aquilo eu não solto de jeito nenhum, e eu não me projeto em novos ares, não é? Porque eu preciso ter segurança. Mas a energia do dinheiro é voltado à aventura, ao movimento. Então, sem movimento, não há fluxo de dinheiro. Movimento. De vida, né? Eu falo muito que assim, tudo é movimento. Sim. Desde o sangue, um exemplo, se o nosso sangue para de circular agora, por exemplo, se parar no meu braço aqui, o braço vai ficar... necrose e vai ter que amputar. Senão, outras partes do meu corpo, eu vou perder aí a funcionalidade. E quando a gente fala de dinheiro, eu como consultor financeiro, quando eu vou numa empresa... Claro que tem que reduzir custo, ajudar a ajustar a conta, claro. Ter um controle, isso é básico, né? Mas eu não sou esse cara que fico querendo cortar muito. Porque tem alguns cortes que a gente fala que é o corte burro. O que é o corte burro? O cara fala assim, vou cortar ali um funcionário que é produtivo, mas ele custa para mim. Tá, mas quanto custa não ter ele aqui? Sim. Ou quanto que ele te gera de resultado? Porque às vezes a pessoa fica pensando em o que vai gastar e não pensa o que vai ganhar.
Sim. Porque ela talvez não tenha atitude de, tá bom, eu tenho que pegar esse profissional, treinar, capacitar ele para ele fazer a minha função, e aí o meu tempo eu consigo multiplicar e crescer o negócio. Então, a forma como eu abordo os clientes é muito assim, beleza, vamos reduzir e entender aquilo que é inteligente fazer redução, Sim. mas o foco é sempre em crescimento. Qual que é, achei o máximo essa da aventura. Qual que é o nosso próximo passo? Isso. Porque a maioria dos empresários hoje, eles têm uma questão assim, eles ficam olhando só pouca coisa. Ele olha só até aqui, até amanhã, até o final do mês. Sim. E não consegue olhar no longo prazo. Então, assim, o resultado está sempre no passo seguinte. Então, hoje eu tenho um faturamento de 100 mil, beleza, então a minha estrutura é essa. Mas os meus investimentos, as minhas decisões, não é com base no que eu tenho hoje. Tem que ser naquilo que eu quero chegar. Então, eu quero ter um faturamento de 1 milhão. Então, tá, hoje eu tenho 100 mil. Qual que é o próximo passo? Então, eu tenho que tomar decisões de ter pessoas, movimentar mais, crescer, porque uma empresa que tem um movimento de 1 milhão é diferente de uma de 100 mil. E aí eu preciso fazer essa expansão. E aí, muitas vezes, o cara fica com medo. Não, mas aqui eu tô seguro no 100 mil. Então, vamos cortar custo, que é mais fácil eu cortar custo só, ao invés de eu investir e trazer esse crescimento que é natural. Toda vez que você, com uma visão, né, com uma projeção, e você faz um movimento, você acontece, você produz, e aí é um ciclo que todo mundo ganha. O time ganha porque cresce, você pode ter possibilidade de remunerar mais, você vai ter retorno financeiro para você e para os seus, e a empresa faz o papel social dela, que é servir mais pessoas. Isso. A serviço. Exatamente isso. Queria contar um caso. Conte. Que é assim, ó. Caso... eu tenho um cliente que chegou no consultório com um faturamento, né, bem difícil, bem baixo, muito desgaste, uma concorrência desleal, né? E o trabalho era o trabalho de fortalecimento dele enquanto pessoa. Sou psicóloga, não trabalho na área financeira, tá certo? Mas ele era responsável pelo departamento comercial. Tá. Então, e sim, muito difícil, né? Concorrência desleal, abaixo do custo, inclusive, o concorrente. Era desleal. E a coisa, a gente vinha de São Paulo, né? Fazia questão de vir no presencial, porque ele dizia que até descansava na estrada, e era importante para ele esse movimento. E aí um dia eu disse a ele assim, o que de verdade você produz? O que você vende? Ele disse para mim que ele vendia caixa de luz, que é aquela que põe no poste, né? E eu disse para ele, não é isso que você vende. Ele falou, não, é isso que a gente produz, é isso que a gente vende, tal. Eu falei para ele, não, você vende paz, harmonia. Ele olhou para mim assim, eu sei que é um papo esquisito, né? Mas tudo bem, eu vou bancar, tá? Porque máximo. A gente fala isso dentro das 4 paredes e tudo mais. A Sandra, você é uma psicóloga esquisita, eu vou assumir aqui, né? E eu falei para ele, não, você de verdade vende harmonia, paz, né? Falei, você imagina naquelas vilinhas em São Paulo, naqueles cortiços, porque é uma coisa bem simples mesmo, né? A pessoa é um relógio de luz e a família inteira ou 3 casas. A pessoa entra para tomar banho, liga o chuveiro, já começa. Tá demorando, né? Tá pensando o quê? O que tá fazendo? Por que não desliga o chuveiro? E assim por diante. Não é? E aquilo começa um movimento de hostilidade, de desarmonia, de guerra. Uma crença de escassez, porque o cara fala assim, viu, vai logo no banco, você não é sócio da Eletropaulo. Né? Tipo, ou da CPFL, que seja qual é a empresa de energia. Que aí você já fala, nossa, eu não tenho isso, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele a ideia, verdadeiramente, que ele entrega a cada pedido, a cada família, a cada que busca pelo produto dele, ele entrega a possibilidade de viver em equilíbrio, em paz, em harmonia, e a família um pouco mais integrada, sem tanta briga e sem tanto conflito. Ele, a primeira vez, ele olhou para mim, ele nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele essa ideia, que ele não produz simplesmente caixas de luz no postinho, entendeu? Que ele produz algo que é muito maior e que traz um benefício
real, inestimável para as pessoas. Incrível. Olha, eu vou te falar assim, tem um tempo que ele está em terapia, firmemente, comprometidamente. Legal. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje ele tem um faturamento muito bem, né? Tem até questões ligadas à dificuldade de conseguir matéria-prima. Que legal, já está produzindo tanto que está faltando matéria. O concorrente desleal desapareceu do mercado, está bem, quase praticamente sumiu do mercado e ganhou concorrência com empresa importante de energia elétrica. Então, tem viajado para fechar contratos Bahia, sul do país. Realmente, ele fez toda uma diferença, o movimento dele, a partir da mentalidade que ele foi construindo no consultório. E pelo papel, né? Porque assim, eu falo muito isso para os meus clientes. Tem até um caso muito legal que eu comento nas empresas que eu vou. É assim, você tem que saber seu papel dentro de cada lugar. Então, assim, seja eu como empresa dentro da sociedade, seja eu como líder dentro da minha empresa, seja cada funcionário, colaborador dentro da empresa. Tem uma história que, na época que os Estados Unidos e a NASA estavam fazendo as expedições lá para Apolo 1, Apolo 2 lá e tal, e aí um repórter entrou lá na sede da NASA e viu um faxineiro limpando o chão lá, e aí foi entrevistar o faxineiro, falou, o que o senhor faz aqui? Aí ele olhou pro repórter e falou, eu ajudo o homem a chegar na Lua. Na Lua. Não é lindo isso? Aí o cara, mas como assim? Você limpa o chão? Mas por quê? Porque sem a minha prestação de serviço aqui, fica mais difícil. O técnico, o especialista, produzir o foguete e chegar lá. Porque cada um tem um pedaço, né? Isso. Não tem como, eu sou o rei, e aí um rei sem o povo não tem nada. Ele só tem uma coroa na cabeça ali, não serve para nada, né? Um político, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente não tem como viver, né? Até o começo da nossa conversa foi essa questão de estarmos relacionados ali, a pertencermos a um núcleo maior, né? Maior e sem estar a serviço da vida. Perfeito. Né? Então, esse rapaz se fortaleceu. Que legal. Daí foi, de verdade, para o chão de fábrica, como ele fala, não é? Conhecer cada funcionário e poder trabalhar com cada um dentro do próprio coração dele. É uma linguagem que as pessoas que trabalham são muito voltadas às finanças, parece que é uma linguagem romântica, mas de verdade é uma linguagem que produz uma vinculação. E eu vinculado ao lugar que estou, entende? De verdade, senso de propósito, pertencimento. Então eu tenho a sensação de pertencimento, a sensação de importância, entende? Eu também quero fazer mais e fazer melhor. E ele, com essa ideia, né, trabalhada dentro dele, de que ele não entrega simplesmente caixinha de luz, mas sim o que ele entrega para as famílias é a possibilidade do diálogo, da conversa, da harmonia, porque imagina o conflito. A hora que chega a conta de luz e a hora que um entra no chuveiro e aí começa a guerra. Perfeito. Tá certo? E aí fez toda a diferença do mundo. Muda tudo, porque falando de novo, né, na questão do dinheiro como solução, né? Muitas empresas não é aumento de salário que resolve. Não é. Se o cara não se sentir ouvido, se o cara não se sentir que ele é útil naquilo que ele fala, se ele não tiver uma direção. Tem muita empresa que o cara não treina o time há anos e fica reclamando, o cara é burro, o cara não faz. Então, ele não adianta você aumentar o salário do cara só por si só, que beleza, vai satisfazer uma necessidade básica ali, inicial, mas daqui 2, 3 dias, daqui 2 meses, o cara já não lembra mais do aumento salarial e ele vai continuar com as mesmas insatisfações. Aí quando você traz esse cara, e aí esse cara pode ser como ele não tem aquilo que mais dá valor, que são os valores pessoais, que é o reconhecimento, sabe? As motivações, ele vai trocar de empresa às vezes por R$50. Mas eu já vi gente que foi ganhar menos. Ou ganhar menos, exatamente. Ganhar menos, mas eu me sinto melhor. E eu percebo que nessa empresa eu sou visto. Então, a minha possibilidade de crescimento também existe aí, não é? Mas eu vou
Você está saindo porque você vai ganhar menos? Sim. Sim, porque não, a questão não é a questão financeira só, o dinheiro pelo dinheiro, mas sim o propósito do que você vai fazer e o reconhecimento. Nossa, isso que você está falando, Sandra, assim, ó, eu trabalhei em banco, né? Para quem já Sim. sabe, para quem acompanha os outros episódios, já falei sobre isso. Então, se você não viu, volta lá nos primeiros episódios, que tem algumas histórias ali da época do banco. Mas tinha umas falas, assim, ó, que eu vi muito gerente de banco Sim. falando assim, ó, funcionário do banco e tal. Ah, Márcio, a gente é só um número. Ah, pro banco você sabe que a gente não importa, né? Se você é bonito, seu olho é claro, seu olho é escuro, se você vai bem ou não. Se você não entregar o resultado, você vai ser cortado. Essa era a política do banco na Sim. época que eu trabalhava. E aí você vê que o nível de cobrança e a cultura muitas vezes não é muito favorável. Você vê os profissionais todos ali insatisfeitos, adoecidos. Não, adoecidos. Eu atendi várias pessoas de banco assim, adoecidos de verdade, Sim. entende? Aí ok, você entrega o pedido lá, os números e tal, mas essas metas, esses números, eles são humanos. Humanos, Isso. porque você bate meta e aí a meta aumenta. Você bate a meta aumenta. E você tem um limite humano de sobrevivência nisso, entende? E a questão também que você falou, o reconhecimento, às vezes é só reconhecimento financeiro, mas não tem tipo, olha, vem cá, você é importante pro time, um apoio, sabe? Às vezes tinha gerente lá que faltava por uma questão pessoal e não tinha muito essa visão. Todo mundo levava assim, ó, o cara lá é descomprometido, não é comprometido. Olha lá, ó, vagabundo, sabe? Aí, pessoas que se afastavam por depressão, eu vi isso. Às vezes tinha uma liderança, não tô falando que era o banco como um todo, mas a liderança que estava à frente falava, olha lá, que depressão, que nada, isso é frescura, sabe? Dando uma visão torpe, sabe? Precisa fala, tirar esse nome de liderança, porque isso não é um líder. Entendeu? Isso é um feitor. Isso. Entende? Mas e isso adoece pessoas. Porque ele é motivado só pelo número desumano. Então. E aí gera um ciclo. Então, beleza, é um bom salário, tem tudo, mas não é o que resolve. Não é o que muda, né? Não. E não é só banco. Tem muitas empresas hoje que talvez são até piores, dependendo da cultura e o que acontece. Mas isso é muito duro. Tanto que você falou dos desligamentos ali pra gente puxar pro final. Tem muita ação trabalhista que ela acontece. Eu tive um caso que foi muito... Eu acompanhei um cliente numa audiência trabalhista, né? E aí aconteceu lá a audiência, o advogado falou, o outro falou também, aí eles estavam para chegar num acordo. E aí quando acabou a audiência, acabaram chegando num acordo. E aí eu fiquei lá fora esperando assim, o cliente terminar de assinar os papéis e tal. E aí, estavam os advogados lá falando e o reclamante saiu e ele não tinha me reconhecido, sei lá, eu fiquei de fora assim. Ele olhou pra mim e falou, tá vendo? Eu meti no pau mesmo porque esse cara não teve nem coragem de me mandar embora. Mandou uma fulana lá me mandar embora, ele nem olhou na minha cara. Na hora de me contratar, ele que me abraçou, e na hora de me mandar embora, ele não fez. Quer dizer, o que motivou o cara a entrar com o processo não foi tipo que a empresa foi malvada, que o cara roubou, que o cara desviou alguma coisa na hora de pagar. Foi só a falta de comunicação, olhar no olho do cara e falar, amigo, obrigado, ó, acabou o ciclo, eu não consigo manter, eu acredito que vai ser bom pra você. Então, tudo certo aqui entre nós. Tá faltando alguma coisa? Você quer dar um feedback pra mim? Tem algo que você precisa falar? Sim. E às vezes o medo de ouvir, né? O cara não fala. Às vezes o medo de também se expor por conta de vários fatores. Mais fácil. Vai lá, fulano, manda embora de qualquer jeito e tá tudo certo. Acontece que a vida não funciona assim. Entende? Isso. O que você faz, você também diz a vida para fazer com você. Ótimo. Entende? É a lei do retorno. É a lei do retorno e é muito forte isso. Ninguém faz algo de desrespeito às ordens da vida impunemente. Perfeito. Entende? Não adianta. Perfeito. Pode não vir diretamente daquela pessoa, mas a vida vai fazer um movimento
que, de alguma forma, você vai ter que ressarcir. Perfeito. Entende? Não tem almoço grátis. Não tem. E eu falava muito Não assim, tem. ó, sempre que a fatura chega. Sempre. E não importa, do ponto de vista sistêmico, se não chegar para você, chega para suas gerações. Nossa, teu filho, incrível. teus netos, não importa. Perfeito. Ah, Eu não é concordo. possível. Então, aguarde e estude o caminho sistêmico. Perfeito. É de verdade isso. Todos os pingos em cima do i. Então, se você vai desligar alguém, olha, você vai desligar alguém da empresa, você vai terminar um relacionamento, é a mesma coisa. Perfeito. Primeira coisa, você se lamenta, diz que pena, né? Por exemplo, né? Sim. Olha, foi muito bom ter você por esse período. Você também contribuiu com a nossa empresa, não é? Você trouxe coisas que de verdade somaram. Nós aprendemos com você. Eu tenho certeza que você também aprendeu conosco. E eu quero agradecer pelo tempo que você permaneceu. Mas, no momento, nós não podemos continuar. Então, Perfeito. fica aqui o nosso agradecimento, não é? E o nosso reconhecimento pelo tempo que você permaneceu. Já segue aí, gente. Esse é o manual. Sabe, manual se for relacionamento, você diz assim, que pena que foi assim. Eu sinto muito. Não é? Perfeito. Porque primeiro você lamenta, depois você agradece, você reconhece, agradece e se despede. Entende? Eu acho muito triste e desrespeitoso. Você manda embora. Como se você... Tem demissão pelo WhatsApp, Sandra. Não, minha filha foi demitida no estacionamento do Carrefour, dentro do carro da supervisora. Então. Entende? Num desrespeito, depois de anos e anos de trabalho. Porque na volta de uma licença maternidade, né? Mas, assim, de um jeito tão deselegante, tão feio, sabe? Sim. Hoje ela está super bem, não é? Está numa empresa importantíssima dentro da área dela, tal, mas a forma como as pessoas fazem, sabe? Começou a empresa, era aquele carrinho, o dono gentil e tal. Hoje é BMW, não olha nem na cara das pessoas. Então, só que as pessoas não sabem que isso é uma semeadura. A lei da semeadura, ela é verdade, também, né? Ela é real, sim. Entende? Ela é real. Então, no trabalho sistêmico, você se dá conta que vai até o último centil, não fica um pingo fora do i. Perfeito. Eu vi uma vez um trabalho só com empresas. Primeira vez que eu assisti um trabalho só com empresas do Renato Bertatti, que é o meu professor, é um médico muito especial nessa área. Incrível. Incrível mesmo. Achei muito interessante que era um homem, né, que estava procurando o trabalho. Ele tinha 24 anos de empresa importante e ele tinha sido desligado. Ele estava, assim, desconsolado. Sem chão. Sem chão, sim. Né? E aí ele não sabia se ele ia tentar voltar para o mercado, se ele ia desenvolver uma carreira de consultor, o que ele ia fazer. Então, a constelação foi colocada, os departamentos, a demissão e tal, e alguém para representar a empresa. A empresa olhava para ele com profundo amor. E o representante dele não tinha coragem de olhar para a empresa, que tinha muita raiva, muito ressentimento. E todos nós na sala observávamos como a empresa olhava para ele com profundo reconhecimento. Até que a constelação foi caminhando, e aí ele pôde olhar para a empresa pôde dizer a ele o quão importante ele foi e que estava ali, e que ele estava verdadeiramente sendo liberado para que ele pudesse cumprir um outro papel. Perfeito. E um papel maior, que ele pudesse levar os benefícios que ele tinha trazido à empresa nos 24 anos para outras tantas empresas que estavam esperando pela experiência dele. Perfeito. Entende? Aí você pode dizer assim, mas acontece que isso daí não paga colégio de filho, e assim por diante, tal. Mas o que ele precisava era sentir-se visto. Valorizado, né? Né? Então, essa frase, eu vejo você, é uma frase fundamental. Legal. De estruturação.
Entende? Agora, veja bem, do ponto de vista sistêmico, energético, eu não sou uma pessoa sozinha. Eu tenho todo o meu sistema atrás de mim, meu clã aqui, não é? E todos os meus ancestrais. Quem estuda isso, pratica, olha, faz o caminho sistêmico, vai conhecer do que eu estou falando. Do que eu falo assim, eu te mando embora, manda ele embora. E tem tudo isso, a história dele, tudo isso atrás dele que olha para mim com que olhos? De respeito? Não. Entende? Aí eu vou arcar com isso. E depois eu não entendo por que eu tenho os reveses que eu tenho do ponto de vista da saúde física, Perfeito. da saúde financeira, da saúde Emocional. social, emocional, e com filhos, com netos. Porque ninguém é desamparado da vida. Todos nós pertencemos à vida. Perfeito. Então, todos nós temos um lastro de vida. Então, não é do jeito, de qualquer forma. Então, a primeira coisa que se exige, a vida exige respeito e dignidade. Quando as ordens não são atendidas, o que acontece? Emaranhamento e o sistema, a vida exige compensação. Perfeito. Ela Caramba, exige nossa, compensação. Entende? Incrível. Quando a gente começa a olhar as histórias de perto, uma coisa é você pegar uma lâmina e fazer assim e olhar, né? Um pedaço de algo. Sim. Outra coisa é quando você põe no microscópio eletrônico, quando você faz um zoom. Então, a constelação, de certa forma, ela é uma ressonância magnética, ela é um zoom. Então, você vai observar aquilo que está oculto, entende? Por trás daquilo, porque você tem muitas coisas que você já fez de tudo para que seu negócio prospere. Sim. E, de certa forma, aquilo não vai, não é? A primeira coisa que você vai perguntar, não é? Você já fez 1000 consultas e tal. Você vai perguntar assim, você tinha um sócio? Essa ideia foi de quem? Entende? Muitas vezes você tem dois sócios ali e tal, e aí você está sozinho agora, não é? E a gente precisa reconhecer isso e dar a cada um dos elementos que fundaram a empresa, por exemplo, o lugar de respeito. Perfeito. Entende? Então, o sistema não aceita desrespeito. É que muitas vezes a gente nem reconhece como desrespeito. Entende? Mas existem leis que comandam isso. Você se coloca como o centro da atenção. O egão vem na frente, não, mas é meu, sou eu. Eu que Ai, fiz. minha alta importância, meu Deus. É isso, é bem isso. Nossa, que incrível, Sandra. Porque assim, ó. E na verdade o negócio é o reflexo dos donos, né? Então, se existe todo esse emaranhamento, essas questões aí não trabalhadas, como é que vai dar certo um negócio que lá de cima para baixo e de baixo para cima ainda não está alinhado, né? Nós precisamos de raízes. Entende? Raízes, consciência. Incrível. As ordens, as leis, elas são precisas. Entende? Perfeito. E a vida exige isso. Você desrespeitou as ordens, pertencimento, equilíbrio entre as trocas, hierarquia e assim por diante. Toda a vida vai exigir o quê? Compensação. Perfeito, incrível. Para que o equilíbrio seja restabelecido. E a vida é assim. É desta forma que a vida funciona. E aí muita gente vai entender, vai pensar que a vida é injusta, né? Que existe, que tem coisa que não é certo, né? Que não tá. E na verdade ela tem todo um fluxo, né? Tem todo um princípio ali, meio e fim, que estão conectadas de uma forma, né? Ou de outra, mas ter esse aprendizado, esse entendimento faz virar a chave. Incrível. Faz. Sabe? A gente tem muitas vezes a ideia de que a vida é dura. Sim. A vida é para ser enfrentada. Não é? Matar um leão por dia. Imagina. Uma crença dessa, né? Isso. Enfim. Não é. A vida é Deus em ação. Incrível. Entende? Muito bom. E a força da vida é a força do movimento, em cima das ordens, em cima das leis. Eu sempre digo assim, não brigue com o mar, não xingue o vento, aprenda a ajustar as velas. Ótimo. Então, seja você um melhor navegante, entende?
Eu sempre recomendo a leitura do livro 100 Dias entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, a travessia a remo. Tem um livro que tem quase 30 anos, ou mais de 30 anos, não sei. Legal. Experimente. Olha que projeto absurdo. Como que o cara atravessa o Oceano Atlântico a remo, né? E agora a gente acabou de ter a filha dele que veio velejando, né? Da Noruega, da França, Que legal, a Tamara Klink. O que é isso? Por que eu estou dando essa dica, inclusive, de leitura e tudo mais? Anota aí. Sabe? Porque a gente quer brigar com a natureza. A gente quer xingar o céu, sabe? Quer xingar o mar, brigar com ventos, bravejar, e não faz o que precisa ser feito. Então, o que nós precisamos é de postura e de ciência, de conhecimento, entende? Perfeito. E a vida só flui através do respeito. Desrespeitou, você vai ter que compensar. Ótimo. Tudo que você me falou aqui, você falou de livro, me veio um livro na cabeça também, que eu sempre falo dele, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. Ele é um livro que também, algumas leis ali são, vamos dizer assim, é uma forma diferente de escrever o que a gente falou aqui. É que todo mundo quer inventar a roda, entende? Isso, existe uma linha que são os princípios, os propósitos da vida. Mas entende? Tudo que a gente falou aqui está na Bíblia, está em outras religiões, está em ensinamentos da avó, porque é um negócio que é universal. Não tem como você mudar o que é do todo, né, que vem. Então, nada é verdade, é para cada um. Não é. Não é. Existem coisas que são princípios e são reais, verdadeiros, profundos e a gente também, imutáveis. E atemporais. Eu concordo. Agora, a questão é que a gente, com o nosso ego, eu não quero me submeter. Então, se eu tiver muito dinheiro, muito dinheiro, eu não me submeto a nada. Entende? O dinheiro some. Isso. Desaparece. Ou pior, né? A pessoa tem tudo. Como é que é? Ela é tão pobre que o que ela tem é só dinheiro. Então, exatamente. assim, que é uma morte em outras áreas da vida que não funciona. Eu penso que não faz sentido. É muito lindo esse universo, né? Sim. Eu amei. Incrível. Sandra, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? No Instagram? No Instagram. Sandra Bittencourt, né? Psi. Tá. No Instagram, daí tem um canal no YouTube, tudo no meu nome. Legal, muito bom. Tá. E para finalizar aqui, qual que seria a mensagem que você deixa para quem acompanha a gente até aqui? Qual que seria o resumo aí que você pode trazer, assim, para ajudar mesmo? Eu espero que... eu estou impactado aqui, adorei a nossa conversa. O que você traz de última mensagem? Além de tudo que você já falou, que foi incrível. Olha, a coisa mais importante é que a gente possa ser amigo do dinheiro. Claro que a mensagem porque esse espaço que fala de finanças, não é? Perfeito. Mas a grande questão é respeito, respeito e respeito. Entende? Essa é a grande sacada. E o dinheiro é a grande possibilidade, de verdade, de você poder fazer escolhas. Top, incrível. Muito bom. Poder escolher. E isso, de verdade, é o que faz da gente ser adulto. A criança não escolhe. Ela não decide, né? Não decide, exatamente. É que a gente deixa ela escolher, mas não necessariamente ela faz boas escolhas, né? Porque não tem preparo ainda, exatamente. Né? Não tem base, não tem conhecimento específico. Então, o dinheiro é para isso. Que muito você possa olhar para o dinheiro com respeito e com a possibilidade de verdade de estar a serviço da vida. E que ele possa te ver e te reconhecer como um servidor da vida. Ele é uma grande fonte que jorra o tempo todo para todos. A questão é você se alinhar. Você está aberto, né, a receber. Isso. Perfeito, é incrível. Aberto a receber e a respeitar o fluxo da vida. Vou levar essa para mim, eu achei muito, muito bom. Para mim, o que eu quero trazer aqui de tudo que a gente conversou, você que está assistindo aí, você que ficou até aqui, toma cuidado com aquilo que você fala. Vou pegar o começo da nossa conversa para quem estava aqui, né? A gente tem uma questão de, às vezes, acreditar em coisas negativas, mas não em coisas positivas. Um exemplo, você fala um negócio lá, sei lá,
Você fala de morte. A pessoa para de falar de morte que atrai. Tá, mas então vamos falar de coisa boa? Por que você não fala que você é capaz de gerenciar seu dinheiro, você é capaz de produzir, você é capaz de ser rico, você é capaz de ajudar as pessoas? Porque quando a gente fala isso, as pessoas olham e falam, não, isso não funciona, isso não existe, para com isso, é ilusão. E na verdade, pensar dessa forma, construir essa nova mentalidade é o que vai mudar o jogo. Exatamente. Então, assim, é ressignificar. Se serve para o mal, serve para o bem. Falar. Então, vamos deixar o mal para lá e vamos focar naquilo que realmente vai ser importante na nossa vida. Então, trazer aí essa autorresponsabilidade do que você fala, do que você deseja, do que você busca, porque tem muita gente, já chegou estamos num momento que chega de esperar. A gente fica esperando um salvador da pátria, sabe? É um político que vai entrar, é a economia, é alguém que vai vir me dar dinheiro. Não, faz você. Assume a responsabilidade da sua vida, que tenho certeza que lá na frente você vai me agradecer, você vai falar assim, ó, legal, eu vi aquele dia lá, comecei a aplicar e eu fiz. O prazer de fazer. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, mas se for vontade do outro, não, cara, a vontade tem que ser sua e você tem que fazer, não importa. Claro, você pode ter ajuda, mas se você não for o primeiro a dar o primeiro passo, ninguém vai dar por você, né? Então, essa é a minha mensagem para você. Se você gostou, fica aqui já o convite para você curtir, compartilhar com as pessoas que você acredita que precisam ouvir aqui os ensinamentos da Sandra. Se você quer ela de volta, se você adorou a conversa e quer que ela venha falar de outras coisas, coloca nos comentários aqui que vai ser um prazer convidá-la para novos bate-papos. E também você pode me encontrar ali no Márcio Carribeiro no Instagram, Sem Dívidas Bancárias no Instagram também. E espero que você tenha gostado e te encontro no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Sandra. Obrigada, adorei. Valeu, tchau, tchau. Legal.